Olá, meus amigos e irmãos. Nos dirigimos especialmente aos nossos companheiros, trabalhadores, estudantes, frequentadores da Sociedade Espírita Jesus, mas acolhemos e abraçamos a todos aqueles que nesse momento sintonizam conosco através da tecnologia que tem nos proporcionado chegar aos lares e aos corações como nunca antes. É a abençoada oportunidade de mudarmos métodos, de renovarmos caminhos, renovar, reconstruir, refazer. São algumas reflexões que gostaríamos de compartilhar. Nesta data, neste momento especial, no mês de abril, quando a Sociedade Espírita Jesus da cidade de Santiago comemora seus 94 anos de existência. É uma jovem senhora, quase centenária, e tem nos dado oportunidades de convívio, de aprendizado, de trabalho, de transformação. Então, desde já, expressamos a nossa gratidão pela oportunidade de fazermos parte dessa família e de estarmos juntos com vocês, irmãos e irmãs, nesse momento, refletindo mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita de Allan Kardec. Rogamos ao Pai, ao nosso Mestre e amigo Jesus, aos benfeitores queridos que nos acompanham diariamente, que nesse momento derramem sobre nós, uma vez mais, o seu abraço fraterno que nos acolha e que nos embale nessa canção que é o Evangelho para a humanidade. Então, meus amigos, minhas amigas, tempo de renovação. E este é o tema, este é o título que enfecha as nossas reflexões. O que significa tempo de renovação quando nós estamos olhando para um aniversário de 94 anos de uma instituição espírita? Será que renovação diz respeito apenas à idade? É alguma coisa que tem apenas relação com o tempo? Ou será que tempo de renovação não fala apenas da renovação do tempo, mas de tudo que se renova neste momento, para o futuro? São algumas reflexões, provocações que vamos fazendo na nossa intimidade, sintonizando a razão com o sentimento, para que juntos possamos extrair desta singela reflexão alguma coisa de útil, alguma coisa prática que possamos empregar no nosso cotidiano. E fazendo essa vinculação entre os ensinamentos da doutrina espírita com a vida comum e prática do dia a dia, das coisas simples do cotidiano, é que nós partimos de uma analogia que nos ajude a compreender esse tema, como tudo que estudamos em Espiritismo, que precisa ter uma correlação, uma orientação, um olhar para o espírito imortal. Esse é o objetivo da doutrina espírita, falar do espírito, falar para o espírito, que somos todos nós, momentaneamente encarnados com o corpo, mas somos espíritos, porque o corpo fica e a vida do espírito permanece. Então, este é o nosso objetivo, mas nós vamos começar olhando para alguma coisa um pouco mais simples, concreta, comum, do dia a dia, para adiante estendermos essa analogia para algo mais amplo que abrange o infinito, a vida do espírito. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, vamos pensar naquelas coisas que nós temos dentro da nossa casa, do nosso escritório, no trabalho, na nossa escola, enfim, aonde tivermos algum compromisso, alguma responsabilidade,
seja individual ou coletiva, vamos pensar em algumas coisas de uso do dia a dia que nós gostaríamos de renovar, de mudar por um modelo mais novo. Talvez seja uma televisão de tubo que precisa ser atualizada, ou que nós gostaríamos de atualizar para uma TV tela plana, LCD. Talvez um telefone que hoje não nos permite usar o WhatsApp e não conecta com a internet. Um telefone ainda antigo, que eu gostaria de renová-lo para assistir às lives, às transmissões do Centro Espírita, ficar atualizado com o que está acontecendo, das atividades que estão sendo realizadas, dos grupos de estudo, da Sociedade Espírita Jesus, por exemplo. São necessidades legítimas que nós vamos identificando nas coisas que nós temos como instrumentos, não como um fim em si mesmo. Eu não quero renovar por renovar, ou renovar para mostrar para os outros, como uma forma de ostentação, de que eu posso, então eu mostro. Não, é uma renovação com propósito, com objetivo. Então façamos uma lista mental de algumas coisas, de utensílios domésticos, eletrodomésticos, de coisas do dia a dia que nós gostaríamos de renovar. Pensemos. Você já deve ter imaginado pelo menos uns 2 ou 3 itens aí, rapidinho, de coisas que gostaria de mudar e está esperando o melhor momento, a melhor oportunidade. Então eu gostaria de te perguntar, meu amigo, minha amiga, nesse momento em que nós estamos pensando nos itens para renovar no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, que critérios nós usamos para escolher esses objetos, esses instrumentos, estas ferramentas? Qual foi o critério? O critério da antiguidade? O critério da utilidade? Alguma coisa que já não atende mais o propósito, então eu preciso de uma outra? Alguma coisa que até atende o propósito, mas de uma forma muito lenta e eu preciso que seja um pouco mais rápido? Qual é o critério que eu estou usando? Ou porque não funciona mais e agora eu preciso que funcione, porque antes não funcionava e não era prioridade, não era importante, agora passa a ser importante. Certamente nós, ainda que não tenhamos nos dado conta, usamos critérios. Estabelecemos mentalmente critérios. Todos os dias nós fazemos isso para tomar decisões do que fazer, do que renovar, do que mudar. Agora vamos pensar numa outra casa. Até aqui nós estávamos pensando na casa material do dia a dia, das coisas comuns da vida prática. Vamos pensar na casa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Essa edificação, segundo o Evangelho nos lembra, pode ter sido construída sob a rocha ou sob a areia. E a estabilidade dessa construção está na sua base. Então nós vamos olhar a casa dos pensamentos e dos sentimentos, alguns mais sólidos, outros nem tanto, mas nesta mesma perspectiva, identificar o que nesta casa do pensamento e dos sentimentos precisa ser renovado. Vamos imaginar que pensamentos que têm nos assaltado de forma insistente e que provocam dor, sofrimento, medo, culpa, mágoa, aflição, sentimento de abandono, talvez. Pensemos. O que nós gostaríamos de renovar destes pensamentos, destes sentimentos? O que significa renovar? Renovar significa fazer a substituição, fazer a troca. Porque se eu tenho um utensílio doméstico que não me serve mais, porque está estragado, quebrado, defeituoso, eu vou fazer a substituição, compro um novo, faço o reparo, talvez. Então, renovar pode ser reparar, pode ser trocar. Quando eu penso em sentimentos,
na razão, nos pensamentos, como eu faço para trocar ideias, conceitos, pensamentos e sentimentos? Essa é a proposta deste tema que nós estamos hoje compartilhando com os amigos. O que dentro desta casa íntima dos pensamentos e dos sentimentos precisa ser renovado? Porque está quebrado, porque está com problemas, porque está nos atrasando, deixando lentos, cansados, nervosos, agitados, enfim. Basta nós lembrarmos daqueles momentos de aflição que nós vivemos e ficamos assim esperando que passem logo. E atribuímos, erroneamente, a causa destas aflições como alguma coisa fora da casa da nossa intimidade. É porque acontece lá fora. Então nós temos a calamidade ou a crise da vez. Hoje é a pandemia. E isso é muito duro. É claro que é um abalo geral. É claro que isso tem assolado a humanidade como nunca antes nós tínhamos visto. Mas antes dela, certamente tínhamos outros desafios que talvez não nos visitassem com a mesma insistência dioturna que uma pandemia nos visita, porque nos lembra constantemente, seja pela necessidade da mudança dos hábitos sociais ou mesmo do isolamento social. Mas antes disso tínhamos também aquelas encrencas, aquelas dificuldades da vida em comum, da vida em sociedade, da economia, da política, da vizinhança, da família, dos compromissos do trabalho, enfim. E aí nós vamos identificando fora coisas que nos estressam, que nos deixam cansados, chateados, magoados, atribuindo a causa destes sentimentos, a causa dos pensamentos de derrotismo, o pensamento que nos invade de que somos incapazes, de que não vamos conseguir, de que tudo que fazemos não dá resultado, enfim. Identificamos lá fora alguma coisa que está acontecendo e que nos lembra aqui dentro desses sentimentos, desses pensamentos. Mas, a bem da verdade, o que acontece fora pode ser guarnecido aqui dentro ou não. Isso é uma escolha. Para nós, escolher isso de forma passiva, por isso as paixões, quando estudamos na filosofia, se referem àquilo que é passivo, que vem, a gente deixa passar. As paixões humanas, a cólera, a raiva, o medo, a ansiedade, a angústia, elas são paixões, porque é passional, passa mesmo, passa sem filtro e chega para nós, do exterior para o interior. Quando nós fazemos um filtro disso e escolhemos o que entra e o que não entra, fica mais fácil de gerenciar. No entanto, muita coisa já entrou. Muita coisa que não deveria ter chegado dentro do nosso íntimo, do pensamento, do coração, já está lá. E é o momento da renovação. Então eu começo a identificar aquelas coisas que me deixam chateado, magoado, nervoso, ansioso. E perceber que isto é alguma coisa que não serve mais. Precisa ser renovado. Preciso trocar isso por um outro sentimento. Um sentimento de confiança. Um sentimento de altruísmo. De auxílio mútuo. Começo a perceber também que se eu tenho dificuldades, e os outros? E o que eu tenho feito pelos outros? Mudando essa perspectiva, eu começo a identificar dentro daquilo que não me serve mais, dentro da minha morada íntima, assim como um utensílio doméstico estragado, eu começo a identificar a necessidade da renovação, da mudança, da transformação, da substituição. Mas para fazer uma mudança, uma substituição, eu preciso de parâmetro. Qual é o meu parâmetro da mudança? Eu troco esse sentimento
de tristeza por um outro, mas que outro sentimento é esse que eu preciso trocar? Eu troco este pensamento angustiante por um outro, mas que outro pensamento precisa ser esse? E aí nós precisamos ter referências, buscar referências que nos permitam comparar as coisas e escolher o que há de melhor para nós. O que a doutrina espírita tem nos oferecido é um parâmetro de educação moral para identificarmos hábitos, costumes, sentimentos, pensamentos que nos trazem felicidade. Porque tudo que é conforme à lei divina, segundo nos explicam os benfeitores amigos na terceira parte do Livro dos Espíritos, tudo que é conforme com a lei divina nos traz alegria, felicidade. Tudo que lhe é contrário traz dor, sofrimento. As angústias, as mágoas, as decepções da vida são um desalinhamento de perspectiva, de ação com a lei moral. A doutrina espírita, então, nos mostra a lei moral, nos mostra a importância do perdão, a importância de fazer o bem, de aceitar o outro com as suas dificuldades, com seus desafios, de modo que isso nos pacifique, nos traga um pouquinho de serenidade no meio do caos. E aí acende-se a tocha que clareia os caminhos, que ilumina a nossa jornada. Como se nós estivéssemos substituindo uma lâmpada queimada por uma lâmpada nova, LED, que vai durar muito tempo. Essa é a característica da lei natural. Então a temporalidade dessa mudança, ela não é para o agora. Tempo de renovação é todo o tempo, porque nós precisamos mudar sempre. Precisamos identificar que a mudança é uma constante, porque isso também nos consome, isso também nos traz sofrimento. Quando nós ficamos esperando uma situação estressora e difícil passar para voltar ao que era antes. E se o que era antes não voltar? E se aqueles hábitos, costumes, se a vida como eu conhecia não for mais a mesma? Eu não estou com isso dizendo que nós vamos passar por situações assim, mas certamente nós passamos, em aspectos diferentes da vida, em coisas comuns do cotidiano, de uma mudança de hábito alimentar, de uma mudança de escolhas de companhias, de convivências, de coisas que consumimos, de conteúdos edificantes ou não. Aquilo que não serve mais ficou para trás. E que bom, porque aí nós avançamos. Às vezes, o voltar ao que era é sinônimo de ficar atrasado, de não avançar, de não ir à frente, aprendendo com as lições do momento. Mas, a cada momento, uma nova lição. Há momentos em que a lição é mais dura? Sim. Há momentos em que a lição é mais exigente? Sim. Mas não pode haver momento sem lição. Qual a utilidade de estarmos aqui sem aprendizados? Se não nos desafiarmos à mudança, à transformação, à renovação constantes, isso também será causa de sofrimento. Ficar parado, não fazer nada, já é fazer o mal, porque todo o bem que seria decorrente da nossa ação não foi feito. Isso também é responsabilidade nossa, pensemos. Então a temporalidade, meus amigos, ela não se refere ao agora. Tempo de renovação é todo o tempo da nossa encarnação e mesmo depois, quando desencarnados. Tempo de renovação é todo o tempo, enquanto houverem pensamentos e sentimentos viciosos, de atraso, de tristeza, de comprometimento com aquilo que não serve aos propósitos elevados da vida. A mudança é imperiosa, é necessária para que estes valores novos se instalem paulatinamente, sem pressa, sem correria, aos poucos. Então nós vamos avançando um pouquinho de cada vez. Tempo de renovação
é todo o tempo. Então, o que define se nós precisamos renovar ou não, não é o tempo, não é a idade. A Sociedade Espírita Jesus, com 94 anos, com toda certeza, por tudo que já construiu na sua comunidade, com seus trabalhadores, com seus frequentadores, ela é muito mais jovem hoje do que quando tinha 10, 14, 20 anos. Porque certamente com 10, 15, 20 anos precisava renovar muito mais valores, pensamentos, sentimentos do que aos 94. Mas fora de dúvida, ela precisa renovar-se ainda mais. Então a renovação ela não é ditada, ela não é definida por tempo. Podemos imaginar isso na nossa romagem terrena, quando ouvimos dos companheiros que já ultrapassaram a barreira dos 60, 70, 80, 90 anos, achando que já é tempo demais, já não há mais o que fazer. Não, meus amigos. Nunca é tarde para começar ou para renovar. Porque na visão do espírito, isso tudo continua, mesmo quando o corpo perece. O aprendizado que começa hoje continuará depois, não há tempo perdido. Prossigamos. Prossigamos fazendo o nosso melhor, fazendo a nossa parte. Sempre é tempo. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de renovar. O nosso foco, as nossas atenções precisam estar não no tempo e não nas dificuldades. Precisamos mudar a nossa lente, essa lente viciada, cansada, gasta de ver problemas, dores, sofrimentos, por lentes novas. Por lentes que nos ampliem a visão e nos permitam ver soluções. Possibilidades. Possibilidades de renovação. O que pode ser mudado, o que pode ser melhor, como posso fazer isso? E aí, meus amigos, meus irmãos, estaremos aproveitando o tempo de renovação daquele momento. Aquele tempo de renovação está sendo bem aproveitado. Porque sempre é tempo de renovação. Mas às vezes a gente não renova. Às vezes nós optamos por renovar. Mudança de lentes do problema para a solução. De uma visão negativa para uma visão positiva. Não é uma visão poliânica, não é uma visão de que está tudo bem. Não, é uma visão realista, em que nós identificamos. Existem dificuldades, existem desafios, muito bem, nós sabemos. E isso é fácil de perceber. Não precisa procurar muito. O mal alardeia, o bem é que é tímido. Então nós precisamos de um esforço um pouco maior para encontrar soluções, para nos alegrarmos nas coisas pequenas de cada dia e transformarmos os nossos pendores que ainda são muito agressivos, que ainda são violentos até, por novos parâmetros pacificadores que nos tragam mais alegria, mais satisfação de viver e um sentimento profundo de compromisso com o outro para servir-lhe e não para ser servido, para amar mais do que ser amado, para fazer muito mais do que para receber. Alternamos esses papéis constantemente, em alguns momentos nos fragilizamos, precisamos do colo amigo, do ombro amigo. Mas não nos demoremos nessa posição, porque outros choram que também precisam do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso auxílio, para que façam a sua renovação. Porque o tempo de renovação não é só meu, é do outro também, é nosso coletivamente. E quando olhamos para a Sociedade Espírita Jesus, nos seus 94 anos, é o tempo de renovação de todos nós, trabalhadores, estudantes, frequentadores, de todas as idades, das crianças, dos jovens, dos adultos, enfim.
para que juntos, meus amigos, meus irmãos, possamos renovar aquilo que precisa ser renovado, com alegria de bem viver e com a certeza de fazer o melhor. Encerramos a nossa reflexão com uma mensagem de Bittencourt Sampaio, que está na obra Mensagens Psicofônicas, do capítulo 64. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz: não ignoramos que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Mas, enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante o fogo que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. E esse barco não afunda. Ele chega no cais, ele chega no porto, com segurança. Tenhamos fé e façamos a nossa parte. Fiquemos com Deus. Fiquemos com o Mestre amigo que nos consola, conforta e que nos oportuniza tempos de renovação. Um grande abraço, muito obrigado e até breve.